perfeito educador e pai incomparável. Esta última expressão é de Teresa, em seus manuscritos, mas cada uma de nós a empregamos, uma ou outra vez, em nossas cartas, pois admirávamos nosso pai tão santo, tão bom. Tínhamos por ele um verdadeiro culto. Suas eminentes qualidades sobressaíram sobretudo depois da morte de nossa mãe. O coração tão terno de papai, escreverá Teresa, uniu ao amor que já possuía um amor verdadeiramente maternal. Essa ternura devotada manifestou-se com evidência por ocasião de nossa partida para Lisieux. Com efeito, um problema importante apresentara-se para ele a respeito de suas 5 filhas, das quais a mais velha contava 17 anos e a menor 4 anos e meio. Muitos, até mesmo seu diretor de consciência, aconselharam-no a colocar-nos todas no internato. Ele tinha boas relações com a alta burguesia de Alençon e seus amigos dissuadiam-no a afastar-se desta cidade. Não era ele, além disso, bastante idoso para renunciar a todos os seus hábitos e impor-se tal transtorno com essa mudança total de vida? Meu tio Guerin, com sua linguagem franca, intimidava um pouco, ele naturalmente tão simples. Era introduzir o patriarca num meio muito diferente. Mas o amor de suas filhas dominava tudo. Ele queria o bem, o maior bem deles, sem contrapor o seu na balança. Por isso, depois de ter consultado as filhas mais velhas, resolveu mudar para Lisieux, a fim de nos aproximar de nossa tia, um anjo de doçura e de paz. Peço vossa opinião, minhas filhas, disse ele, pois é unicamente por vós que faço esse sacrifício, e não quero impor-vos nenhum. Mais tarde, desejando saber por que decidira se deixar Alençon, apesar das insistências que lhe foram feitas, respondeu-me: queria subtrair-vos à influência muito mundana de algumas famílias e às ideias liberais de outras. Quanto lhe somos gratas por sua decisão tão sábia e desinteressada que nos mergulhou de vez numa atmosfera de fé profunda. Em nossa casa, a educação tinha por principal alavanca a piedade. Havia como que uma liturgia do lar, oração da noite em família, mês de Maria, ofícios do domingo, leituras piedosas à noite, etc. Papai facilitava tanto quanto possível nossa vida espiritual. Assim, acompanhou várias vezes Maria, a fim de permitir-lhe encontrar-se com seu diretor, o reverendo padre Pichon. Nessa ocasião, em 1886, ele deu mesmo à nossa irmã mais velha um conselho paternal. Foram a Calais, depois a Douvres, esperar o navio que conduziria o religioso do Canadá. Mas nada de navio nem de religioso. Maria queixou-se amargamente de sua decepção. Disse-lhe ele com doçura: não deves murmurar, minha Maria. Nosso Senhor achou que tinhas necessidade desta aprovação. Eu me sinto feliz de lhe ter servido de instrumento, fazendo contigo esta viagem. Nosso venerado pai afastava com cuidado tudo o que podia perturbar nossas almas. Quando íamos cada dia à missa matinal, recomendava-nos que não olhássemos para dentro das casas, temendo que pelas janelas abertas percebêssemos pessoas fazendo sua toilette, insuficientemente vestidas. Durante nossos passeios pelo campo, se percebia rapazes banhando-se. Dizia-nos: olhai para o outro lado, minhas filhas. Não teria suportado em si, nem nos seus, o desalinho, o desleixo. A mais completa modéstia era de rigor, nos buissonetes. Olha lá, poderia encontrar papai. Diz Maria Teresa que, com a idade de 5 anos, chegava ao quarto de toilette das mais velhas, vestida apenas com o corpete de alças, calcinhas até os joelhos, sem sua saia tom pose. Tornando-nos moças, não teríamos ousado ter diante dele as mangas arregaçadas até o cotovelo. Que diria ele do mundo atual? Nota: a partir da época em que me lembro, isto é, em Lisieux, vi sempre meu pai vestido de preto. Jamais usou paletó curto, mas sempre longos, cujas abas colocava sobre os joelhos quando se sentava.
Seus sobretudos eram também invariavelmente pretos. Quando ia à pesca ou trabalhava no jardim, trazia uma roupa especial, de fazenda marrom grossa, e o paletó era guarnecido de vários bolsos. Trazia então um chapéu de Panamá, enquanto que na cidade, aos domingos e nas cerimônias, usava o chapéu de copa alta e nos dias comuns o de feltro. Em casa cobria a cabeça com um boné de fazenda azul marinho. Para terminar a descrição de seu modo de vestir e de seus costumes, noto que nunca deixou de usar botas altas, das quais percebia-se somente os pés, a parte superior ficando completamente escondida sob as calças. Toda palavra grosseira era impiedosamente proscrita. À mesa exigiam-se maneiras perfeitas. Não se podia fazer careta diante do que se gostava menos. Quando não se toma sopa, não se tem sobremesa, dizia alegremente nosso pai. Na quaresma, havia algumas restrições. Muito exato, papai ensinava-nos a não deixar para o dia seguinte o que podíamos fazer no mesmo dia, e a realizar tudo com pontualidade. Não tolerava que se contraísse um vintém sequer de dívida. Era preciso pagar tudo à vista. Desejando ver-nos sempre ocupadas, procurava desenvolver nossos talentos, e para isso arranjava-nos o necessário e o supérfluo para nossos trabalhos de agulha ou de pincel, linhas especiais para rendas, conchas de ouro, folhas de marfim ou de pergaminho para as miniaturas de Paulina. O amor próprio, mesmo em suas menores satisfações, era banido. A circular sobre Irmã Maria do Sagrado Coração, publicada após sua morte, cita este episódio de sua infância. Um ano, no fim das férias, estando Maria a passear com nosso bom pai, numa modesta propriedade da família, chamada Roulé, pôs-se a colher flores, dizendo: "Vou levar essas flores à visitação, como lembrança de Roulé." O querido papai respondeu finamente: "É isso. Depois tomarás uns ares de importância diante de tuas amigas, mostrando-lhe as flores de sua propriedade." Muito humilhada, então, vendo descoberta sua intenção, Maria deixou cair logo o ramalhete sobre a relva, para mostrar que não fazia caso disso. Teresa lembra outro fato. Certo dia, à beira-mar, um casal admirava o espetáculo de uma tão linda menina, acompanhado por um ancião, e com muitos elogios, perguntou-lhe se a criança era sua. Respondendo afirmativamente, ele lhe fez sinal para que não a elogiassem. Nosso pai era, com efeito, muito psicólogo, observador e de uma extrema perspicácia. Fiel a seus princípios, quis confiar nossa instrução a estabelecimentos cristãos. As mais velhas, à visitação de Mans, e mais tarde, Leônia, Teresa e eu, às beneditinas de Lisieux. Naquela época, as alunas não saíam sozinhas e as meninas de nossa condição deviam ser acompanhadas. Para dizer a verdade, era uma sujeição. Deviam levar-nos de manhã e buscar à tarde, pois éramos semi-internas. Às vezes ia empregada, mas frequentemente pedia-se esse favor a papai. Ele o fazia, contudo via-se que era por virtude. Entretanto, não era seu primeiro sacrifício, pois leio numa carta de minha mãe a Paulina: "Teu pai saiu às 6 horas, foi levar Maria para se confessar." Carta de julho de 1877. Se nos estudos tivéssemos somente notas medíocres, ele mostrava certo descontentamento e era para nós grande pesar contristá-lo. Gostava da ordem, que ele mesmo praticava estritamente. Quando quebrávamos qualquer coisa, por estouvamento, repreendia-nos. De outro lado, deixava-nos a maior latitude no governo da casa, embora fosse entregue primeiramente à nossa irmã mais velha, Maria, muito jovem ainda, e mais tarde a mim, com a mesma idade. Sempre observei que ele evitava envolver-se em nossas iniciativas. Se cometíamos algum erro por esquecimento, parecia não o notar, a fim de não nos tornar tímidas e pusilâmines, segundo o Conselho de São Paulo. Enfim,
Ele era grande, não somente de estatura, 1,76 m, mas em tudo. Belo e nobre caráter, como há poucos. Isso tornava-nos perfeitamente felizes. Eu disse que papai chamava Teresa seu Benjamim, o buquê. Realmente, ela era a rainha de seu coração. Mamãe dizia mesmo com complacência: ele adora essa criança, faz todas as suas vontades. Era para lhe dar prazer que enrolávamos os belos cabelos louros de nossa irmãzinha. Todavia, um precioso testemunho de uma antiga empregada de meu tio, que se tornou mais tarde religiosa beneditina, refuta no processo canônico a objeção dos que pensam que nosso pai a mimava. O Sr. Martin era um pai excelente e educava com o maior cuidado todas as filhas que amava muito. A serva de Deus, que ele denominava sua rainhazinha, sendo a caçula, era objeto de uma afeição especial de sua parte, mas que não diminuía em nada a seriedade de sua educação. Não teria tolerado nela a mínima falta. Sem ser severo, educava suas filhas na fidelidade a todos os seus deveres. Sobre este ponto, creio ter dado sempre a noção exata em meu depoimento no processo apostólico. Meu pai tinha atenções particulares para com a sua última filha, ocupando-se dela como o faria uma mãe. Todavia, se é verdade que Teresinha foi cercada de amor, como ela o diz, é verdade também que nunca foi mimada. A prova de que meu pai não a afagava, nem fazia suas vontades em casa, é que se lembrará sempre, contará em seu manuscrito, como foi fortemente repreendida por não ter querido deixar seu brinquedo ao primeiro apelo de papai. Um pouco mais tarde, em Lisieux, ela poderia ter 6 anos. Era-lhe uma alegria levar cada manhã o jornal a nosso pai. Eu quis certa vez levá-lo também, mas Teresinha, mais esperta, já o havia tomado, e como eu me mostrasse triste, papai repreendeu Teresinha por não me ter cedido, e zangou-se tanto que fiquei extremamente penalizada. Fui testemunha de sua censura, ao voltarmos da missa de meia-noite, quando viu que com sua idade, tinha quase 14 anos, seus sapatos estavam cheios de surpresas. Encontrar-se-á na história de uma alma detalhes de certos episódios apenas mencionados aqui e que mostram ao mesmo tempo sua ternura e firmeza para com Teresa. Todos os dias, ao sair da aula que lhe dava Paulina, subia ao belvedere para levar a rosa e sua nota a seu rei querido. Era-lhe uma alegria gritar-lhe: "Tenho 5, sem exceção, foi Paulina quem disse primeiro." Ela gostava de fazer chá no jardim dos buissonetes com cascas de árvores. Logo que ficava com uma bela cor, oferecia-o a papai numa xícara minúscula de brinquedos de boneca. Nosso bom paizinho fingia então beber. Depois dizia, como que às escondidas: "É para jogar fora?" Ela saltitava ao seu lado, fazia-lhe fechar os olhos e o conduzia até seus maravilhosos altares, onde exclamava toda feliz: "Papai, abra os olhos!" Ele o abria e se extasiava, para lhe dar prazer. "Ah!" exclama Teresa, "como poderia repetir todas as ternuras que papai prodigalizava à sua rainhazinha? Há coisas que o coração sente, mas que a palavra e mesmo o pensamento não conseguem traduzir." À tarde, ela fazia com ele um passeio e a visita ao Santíssimo Sacramento. Foi assim que ele lhe mostrou a Capela do Carmelo e a grade do coro, atrás da qual se achavam as religiosas. Era então que lhe explicava seus pensamentos sobre coisas muito sérias, como se ela fosse gente grande. "Jamais", escreve Teresa, "poderei dizer quanto eu o amava. Tudo nele me causava admiração. Naquele tempo eu não tinha mesmo a coragem de pensar que papai pudesse morrer. Entretanto, quando ela caiu doente e esteve em perigo de morte, a resignação e a fé de meu pai igualaram sua ternura. Foi ele quem mandou celebrar, por ela, uma novena de missas no santuário de Nossa Senhora das Vitórias, em Paris, colocando nisso sua última esperança. Na oração da filha de um santo, Teresa evoca essa predileção paternal
embalsamada de perfumes celestes. Lembra-te, ó sim, que no belvedere, sobre teus joelhos, sempre tu assentavas, murmurando então uma suave prece. Com teu estribilho tão doce a embalavas. Um reflexo do céu em teu rosto ela via, quando teu olhar no espaço se perdia, e da eternidade cantavas a beleza. Lembra-te. Compreende-se que Teresa, falando em meu nome, em sua poesia, o que eu amava, tenha dito de um pai tão delicado. Em seus joelhos, assentada, com Teresa no serão, lembro-me era longamente embalada, do seu doce canto ouvia a melodia. Ó saudade, tu me repousas, lembra-me tantas coisas, as refeições da tarde, o perfume de rosas, os buissonetes alegres, então, o verão. Com que alegria reuníamos, no inverno, ao redor da lenha de Natal, escolhida com cuidado entre as mais volumosas e mais rústicas. O mesmo se dava em cada verão, quando festejávamos Papai no dia de São Luís. Subíamos ao belvedere, enfeitado, para a circunstância com festões e flores. Teresa recitava uma saudação em versos, composta por Paulina. Oferecíamos-lhes um modesto presente. Nossas carmelitas, evidentemente, participavam da festa e enviavam uma comovente missiva. No dia 24 de agosto de 1886, Irmã Maria do Sagrado Coração escrevia: Irmã Inês de Jesus, que é pintora artista em miniatura e pintora de casa, quando preciso, escreveu na cela de Nossa Madre esta bela passagem dos Salmos. O Senhor conduz o justo por uma via admirável. Ele lhe serviu de sombra durante o dia, e é para ele a luz das estrelas durante a noite. Tudo o que encontro de mais belo, acho que isso te convém. No dia 25 de agosto de 1885, foi para Viena, na Áustria, que a raiazinha remeteu seus cumprimentos poéticos ao Papai Rei. Com efeito, ele empreendera um longo circuito através da Europa para ganhar Bósforo, depois Jerusalém, e voltar para a Itália em companhia de um sacerdote da paróquia de São Tiago, Padre Marier, como ele, amador de viagens. Nosso bom pai sentira-se atraído pelos lugares santos. Chegou quase a nos pedir a permissão para partir. Nossos peregrinos deveram renunciar em seguida à ida à Palestina e não puderam ver o papai. Quanto a nós, por dura que nos fosse a ausência daquele que era verdadeiramente nossa alegria e nossa vida, não poderíamos deixar de estimulá-lo a dar este passeio, ele que se esquecia de si constantemente por nós. Mesmo fora, notavam sua terna bondade para conosco. O senhor cônego Le Pelletier, que, como já disse, foi o confessor de meu pai, escrevia-nos em 1910. Gosto de relembrar-me muitas vezes dos instantes passados nos buissonetes com um pai tão santo e suas filhas amadas. Nosso querido paizinho gostava de dizer, com uma pontinha de orgulho, com minhas filhas eu sou um bom pai, o que significava terno e extremamente bom. Na intimidade, minhas irmãs e eu gostávamos de repetir também em nossa velhice que nosso Pai do céu, Deus, fora bom papai para conosco. Para completar este retrato moral, embora com risco de fazer repetições, acrescento ainda uma passagem de meu depoimento no processo de beatificação de Teresa. Meu pai tinha um caráter de grande retidão e simplicidade, o que fazia dele o tipo de um patriarca, mesmo fisicamente. Achavam que tinha ainda uma outra semelhança. Lembro-me que quando me levava para o colégio, minhas mestras da abadia costumavam dizer que ele parecia São José. Era com efeito homem justo por excelência. Quando quer imaginar São José, pense imediatamente em meu pai. Teresa declara por sua vez: se um pai da terra é de tal modo ideal e perfeito, como não deve ser Deus? O soberano pontífice Pio XII faz eco a esta exclamação quando diz:
Filha de um admirável cristão, Teresa compreendeu, sobre os joelhos de seu pai, os tesouros de indulgência e de compaixão que encerra o coração do Senhor. Mensagem por ocasião da consagração da Basílica de Lisieux, no dia 11 de julho de 1954. Dando-lhe com efeito um Pai incomparável, cuja bondade era-lhe a primeira imagem da bondade do Pai Celeste, o Senhor dispunha a penetrar melhor do que ninguém na paternidade divina. Daí essa piedade filial para com Deus, sobre a qual está inteiramente apoiada sua pequena via da infância espiritual. Sim, confesso humildemente que meus pais mereceram dar ao mundo a Teresinha, cujos devotos peregrinos colocaram sobre o túmulo de seus pais, como prova de gratidão, esse ex-voto gravado em letras de ouro. Obrigado, queridos pais cristãos, por o terdes dado uma santinha para nos proteger. É a Teresinha, cuja causa o Santo Padre Pio X começou, cuja doutrina de infância espiritual Bento XV exaltou. A Teresinha, Pio XI canonizou e constituiu padroeira das missões, e que denominava, uma palavra de Deus, a filha amada do mundo inteiro. Enfim, que o Santíssimo Pio XII elegeu patrona da França com Santa Joana d'Arc. Pode-se, em toda a verdade, aplicar a seus pais a palavra evangélica. É pelo fruto que conhecereis a árvore. Oferta de todos os seus filhos a Deus. Nossos piedosos pais quiseram consagrar-se a Deus, mas não sendo esta a vontade divina, desejaram oferecer ao Senhor ao menos um sacerdote, um missionário. Ah, que decepção tiveram, sem dúvida, quando após a morte de meus 2 irmãozinhos, vim ao mundo, perfazendo assim um número de 5 filhas. No íntimo de seu coração, entretanto, persistiam em esperar a bênção de Deus sobre seu lar desolado. A irmã de minha mãe, visitandina em Mans, dizia-lhe que o Senhor quisera para si as primícias, a fim de provar sua fé, mas que com toda certeza satisfaria seus desejos, concedendo-lhes o grande santo tão esperado. No entanto, depois de mim, uma outra menina chegava na família, mas para voar quase imediatamente ao céu. Enfim, em 9º lugar veio Teresa, a 7ª menina. Humanamente, fizeram tudo o que puderam para dar a Deus o missionário. Suas esperanças pareciam frustradas. Entretanto, nenhuma queixa se lhes escapou. Viviam antes de tudo no abandono total a Deus e se entregavam completamente à divina providência. Esta palavra do salmista traduz o impulso espontâneo de seus corações. Quero bendizer ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará constantemente em meus lábios. Decepcionada quanto ao sacerdócio, minha mãe aspirava a que todas as suas filhas abraçassem o estado religioso. Morreu prematuramente, e foi meu pai quem fez a oferta, aceitando generosamente a vocação das 5 filhas. Evidentemente, nosso meio profundamente cristão era de natureza a favorecer um apelo. Entretanto, nossos pais nunca nos influenciaram. Mamãe pressentia que Paulina entraria para o convento. Teresa fala disso em sua autobiografia e atribui ao primeiro anúncio, ainda impreciso, da vocação de Paulina, a origem de seu atrativo pela vida religiosa. Nos Buissonets, nenhuma de nós pensava no Carmelo. Ao contrário, o mosteiro da rua Livarote causava-nos medo com suas grades e as urnas funerárias que ornavam então a porta de entrada. Meu pai esperava que sua 2ª filha fosse para a visitação de Mans, onde nossa tia vivera e morrera santamente. Mas no dia 16 de fevereiro de 1882, após uma graça de luz recebida na igreja de São Tiago, Paulina anunciou-lhe seu desejo de entrar para o Carmelo. Ele não fez nenhuma oposição. Perguntou somente se sua saúde se acomodaria a uma regra tão austera. Encontrando-a à tarde, ele lhe disse: para a tua felicidade, te permiti entrar para o Carmelo, mas não penses que seja sem sacrifício de minha parte, pois te amo muito.
Ele mesmo a acompanhou ao mosteiro no dia 2 de outubro seguinte. Conduziu-a ao altar para a tomada de hábito no dia 6 de abril de 1883, pois naquela época, como mais tarde para Teresa, saía-se da clausura vestida de noiva. Dando-lhe um último beijo, suspirou com angústia. Será que não te verei mais? No dia 8 de maio de 1884, na tarde da profissão da irmã Inês de Jesus, que segundo as constituições se fizera na presença das religiosas somente, lhe trouxera a Teresinha, que naquele mesmo dia fizera a primeira comunhão na capela das Beneditinas. No dia 16 de julho do mesmo ano, assistiu no presbitério, junto à grade do coro, à tomada de véu de sua querida Paulina. Em todas essas circunstâncias, mostrou-se muito corajoso e sua fé digna de admiração. Desejando Maria reunir-se à irmã Inês de Jesus no Carmelo, meu pai quis que ela fizesse pela primeira vez uma peregrinação ao túmulo de nossa mãe querida e levou-nos, às 4, a Alençon, em outubro de 1886. Lá, numa visita às Clarissas, Leônia confiou bruscamente à madre abadesa seu desejo de ser admitida em sua comunidade e mesmo de aí ficar imediatamente. Nosso querido paizinho estava muito embaraçado ao ter que nos anunciar o sucedido. Maria mostrou-se descontente. Teresa e eu estávamos aflitas. Ele, tão paciente quanto sobrenatural, desculpou do melhor modo possível nossa irmã, pois era a caridade personificada. Revimos Leônia atrás das grades, com vestido de postulante. Pensávamos que isso não duraria. De fato, teve que sair por falta de saúde, algumas semanas mais tarde, no dia 12 de dezembro. Nosso pai não lhe fez censura alguma, ao contrário, consolou-a e animou-a com muita delicadeza. Quanto à nossa querida irmã mais velha, é preciso confessar que papai tinha um fraco por ela, o que, aliás, não era em detrimento das outras. Ele a chamava sua grande, sua primeira. Era ela a dona de casa e não tinha manifestado atrativo pela vida religiosa. Sendo muito independente, mostrava-se antes refratária. Entretanto, abriu sua alma ao reverendo padre Pichon, e nosso pai mesmo levou-a a Fontgères, Île-et-Vilaine, a fim de seguir um retiro pregado pelo santo jesuíta. Maria contou como acabou por decidir-se pelo Carmelo. Ao participar sua decisão a nosso querido pai, este deu um suspiro, pois não esperava, e disse: mas senti. Dominando sua emoção, abraçou-a e retomou: Pensei que nunca me deixarias. No fundo, ele se ufanava de sua vocação. Numa carta que me escreveu do Carmelo, no dia 23 de julho de 1891, Maria, então irmã Maria do Sagrado Coração, relembrava-me uma palavra espirituosa de papai, quando uma de suas filhas entregava-se a Deus. Compreendo a linguagem de nosso querido paizinho, que nos dizia com simplicidade: mais uma que sai debaixo da charrete. Oh, sim, mais uma que não será esmagada pelos cuidados da vida. Mais uma que levantará o vôo para as alturas. Mais uma que seguirá o Cordeiro por toda parte onde ele for. Foi na festa de Santa Teresa, 15 de outubro de 1886, que meu pai levou Maria ao Carmelo. No ano seguinte, na festa de São José, assistiu à sua tomada de hábito, durante a qual o padre Pichon pronunciou um belíssimo sermão sobre a vida religiosa. Por ocasião dessas cerimônias, papai ofereceu aos sacerdotes um almoço, do qual participava também em casa do superior do Carmelo, o senhor pároco de São Tiago. Desta vez, o reverendo padre Godefroy de Madeleine achava-se entre os convidados. Era ele que devia corrigir o manuscrito de Teresa e ser chamado o padrinho da história de uma alma. Declarou que meu pai estava a seu lado na mesa e lhe dissera: Sou muito feliz. Eis já 2 de minhas filhas cuja salvação está segura. Tenho ainda uma
que não conta há 14 anos, e anseia por segui-las. Pode-se dizer que vivia com suas carmelitas como vivia conosco. Cumulava-os de benefícios e suas filhas agradeciam-lhe em nome de toda a comunidade. Noto, por exemplo, numa carta da Irmã Maria do Sagrado Coração, em 1887, a passagem seguinte: Esta tarde, era eu quem fazia a leitura no refeitório. Lendo o Evangelho de amanhã, que diz que Nosso Senhor aparece aos apóstolos, comendo com eles peixe assado, nossa madre interrompeu-me a leitura para dizer a todas que amanhã o peixe frito será fornecido por ti. Assim, meu paizinho querido, amanhã fará por nós o que Jesus fez outrora por seus queridos apóstolos. Ele era tão bom para com eles, e tu o és também para conosco. Amava muito a São Pedro, o pescador. Certo dia, proporcionou-lhe uma pesca tão abundante que as redes quase se rompiam. Mas São Pedro não é o único privilegiado. Conheço um outro velho pescador, cuja rede está prestes a se romper, e Jesus ama tanto seu velho pescador que lhe pede em troca todo o tesouro de sua barca, suas filhas para ele. Ah, ele não pode honrá-lo mais, não pode dizer melhor quanto ama. Também o velho pescador compreende a linguagem de seu mestre. Como ele se assemelha a São Pedro. Como corre para a praia e exclama como São João: é o Senhor, e como o Senhor o abençoa e o cumula de glória no céu. A vocação de Teresa foi para papai uma oferta de escol. Ela me confiara seu desejo de entrar para o Carmelo aos 15 anos. Mas como falar disso a seu rei querido? Seria fazer-lhe sacrificar o último pedaço de seu pobre coração. Justamente ele caíra doente no dia 1º de maio. Embora se tivesse restabelecido, estava ainda pálido e trôpego. Leônia pedira-lhe para fazer uma nova tentativa na visitação de Caim, e ele consentira. Certamente pressentia o desejo secreto de sua rainha. A palavra acima citada, dita ao padre Godefroy Madeleine, dá-o a entender, e o que se deduz também da narração do manuscrito de Teresa. No domingo 29 de maio de 1887, antes que ela lhe falasse, ele a aperta contra o coração, adivinhando por sua emoção o que vai dizer. Anima-a, e terminada a confidência, ele lhe diz sim de todo o coração. Papai, nota Teresa, parecia gozar de uma alegria tranquila que traz o sacrifício consumado. Falou-me como um santo. Gostaria de lembrar-me de suas palavras para escrevê-las aqui, mas conservei apenas uma lembrança embalsamada demais para que se possa traduzir. Nossa irmãzinha devia encontrar mais dificuldades para obter, em outubro somente, o consentimento de nosso tio Guerin. Era preferível que o meu pai a deixasse tratar disso diretamente com ele. Por outro lado, acompanhou-a à casa do senhor padre de la Truette, pároco de São Tiago e superior do Carmelo. Foram recebidos friamente. Esse digno sacerdote fora fortemente censurado, porque uma de suas filhas espirituais, de uma família notável da cidade, queria entrar em nosso mosteiro. Ele não queria dar motivos a novos ataques por causa de uma criança de 15 anos. Papai, crendo então que o senhor bispo participaria da peregrinação diocesana a Roma, na qual tomaríamos parte, animou Teresa, prometendo-lhe apresentá-la a sua excelência durante a viagem. Todavia, aconselhado por irmã Inês de Jesus, aceitou levá-la antes a Bayeux, a casa de Dom Hugonin. Foram no dia 31 de outubro de 1887. Sua pérola fina podia com razão escrever-lhe a esse respeito. Todo o Carmelo reza pelo pai de nosso lírio, essa árvore fecunda que só sabe produzir virgens. Se soubesse como meu coração se enternece, pensando em tudo o que desejas fazer por tua rainha, em tudo o que fizeste por nós. Ah, não temas, a ingratidão não habita no Carmelo.
saberemos lembrar-nos de teus benefícios e Deus os conta. Que coroa ele te reserva? Durante a entrevista com Sua Excelência, nosso generoso pai tomou o partido de sua filha, causando grande edificação ao senhor bispo e a seu vigário-geral, Monsenhor Reveroni. O resultado, porém, foi negativo. No dia 4 de novembro seguinte, deixávamos os Buissonets para nos encontrar em Paris com os peregrinos de Roma que deviam partir no dia 7. Sempre desejoso de nos ser agradável, papai queria antes fazer-nos visitar a capital. Estava cheio de alegria e entusiasmo. Não vou relatar aqui essa longa e esplêndida viagem que a história de uma alma tornou conhecida. Ela fora decidida muito antes da decepção de Bayeux, e ao contrário do que pensam alguns, seu fim não era absolutamente proporcionar a Teresa a ocasião de solicitar do Papa a autorização que lhe recusaram os superiores. Ela pensara nisso antes de sua partida, mas tendo sido desiludida pelo Carmelo, renunciou docilmente. Filha da obediência, foi ainda por uma nova ordem da qual sua mãezinha se fizera intérprete, que ao chegarmos a Roma, tentou sua corajosa empresa, com a autorização de nosso pai. A audiência pontifícia teve lugar no domingo, 20 de novembro, após a missa de Leão XIII, a que assistimos na sala do consistório. Fora, chuva, raios, trovões desencadeavam-se. Em sua narração, Teresa enganou-se quanto à ordem do desfile dos peregrinos. Para cada uma das dioceses de Coutances, Bayeux e Nantes, foram as mulheres que passaram primeiro diante do soberano pontífice, de sorte que papai veio depois de nós. Cito aqui, em grande parte, a carta que escrevi no mesmo dia a Maria. Ao chegar nossa vez de estarmos aos pés do Santo Padre, Teresa ajoelhou-se, mas por infelicidade. Monsenhor Reveroni achava-se com os peregrinos de Bayeux e era ele que os apresentava ao soberano pontífice. Quando Teresa fez seu pedido, com os olhos rasos de lágrima, o Santo Padre abaixou-se e lhe disse: Eu não compreendo bem. Sabes, ele é tão idoso que a gente chora só de olhá-lo. É pálido como um cadáver, mal pode se suster e falar. Tem o ar alquebrado pela idade, mas que bela fisionomia. É verdadeiramente um santo padre. Mas, voltando ao pedido de Teresa, Monsenhor Reveroni respondeu imediatamente com um tom de ironia. É uma criança que pede para entrar no Carmelo aos 15 anos, mas seu caso está sendo examinado pelos superiores. Então o Santo Padre respondeu, após instâncias reiteradas de Teresa: Minha querida filha, se Nosso Senhor quiser, entrareis. Deixai agir os superiores. Isso durou apenas 2 minutos. Depois foi minha vez. Estava com os olhos rasos de lágrimas, mas acreditas que tive a audácia de dizer: Santíssimo Padre, uma bênção para o Carmelo. Então ele me abençoou dizendo: ele já está abençoado. Minha emoção fez-me omitir o principal, a palavra Lisieux, pois era para este querido mosteiro que eu queria trazer uma bênção especial. O manuscrito de Nossa Santa acrescenta este detalhe. O soberano pontífice, em sinal de particular benevolência, colocou a mão sobre a cabeça venerável de nosso querido rei, parecendo assim marcá-lo com um selo misterioso, em nome daquele de quem é o verdadeiro representante. Papai esforçou-se não somente para amenizar a dor de Teresa, mas procurou ativamente secundar uma vez mais suas iniciativas. Visitou um religioso francês, o reverendo irmão Simeão, das escolas cristãs, fundador e diretor do Colégio São José. Prefiro citar a passagem de minha carta do dia 23 de novembro, em que narrava essa entrevista a nossas carmelitas. Alegrai-vos, quando tudo parecia perdido, tudo foi ganho. Papai foi visitar o superior dos irmãos, cumprimentá-lo e agradecer-lhe a recepção que fizera a ele e ao reverendíssimo padre Marie,
há 2 anos. O irmão ficou encantado. Papai falou-lhe de coração aberto. Contou-lhe a audiência que tivemos no domingo, os desejos de Teresa, seu pedido, todas as peripécias e os desgostos que tivera. Ele soube também que Maria, a filha mais velha de papai, estava no Carmelo. Nunca vira coisa igual e estava entusiasmado com nossa família. Anotava tudo o que papai dizia de Teresa e propôs falar dela ao Monsenhor Reveroni. Mas escutai o fim. Papai levantava-se para sair. Quem vê entrar? Monsenhor Reveroni. Imaginai sua surpresa e a do irmão. Monsenhor Reveroni foi muito amável com papai. Parecia arrepender-se. Papai respondeu-lhe se ouvira falar da resposta do senhor bispo e acrescentou: lembrai-vos que me prometeste ajudar. Que bom, pai! Depois ele lhe contou os desgostos de Teresa, sobretudo na audiência, quando ele replicara que o caso estava sendo examinado pelos superiores, etc. Creio que Monsenhor Reveroni ficou tocado e começa a crer que a vocação de Teresa é extraordinária. Ele mesmo disse: pois bem, eu assistirei à cerimônia da tomada de hábito. Convido-me a mim mesmo. Papai lhe disse que ficaria muito contente com sua presença e trocaram entre si toda a sorte de amabilidades. Não me alargarei sobre a viagem de volta. Contarei somente este incidente, do dia 29 de novembro, terça-feira, em Cannes, tal como escrevi imediatamente ao Carmelo. Hoje de manhã, indo para a estação, encontramo-nos no ônibus com Monsenhor Reveroni. Papai estava perto dele e lhe disse baixinho: e se disséssemos alguma coisa a Teresa? Monsenhor Reveroni respondeu por um sorriso. Papai retomou: sabeis que ela pensa sempre em seu menino Jesus de Natal. Mesmo sorriso por resposta. Sem nada saber, subimos, então, no ônibus. Teresa e eu tínhamos chegado depois de papai. Por uma permissão de Nosso Senhor, Teresa achou-se junto de Monsenhor Reveroni. Estava bem perto, pois éramos 16 no carro, 8 de cada lado, apertados como sardinhas na lata. Monsenhor Reveroni inclinou-se para Teresa e lhe disse: então, onde iremos quando chegarmos a Lisieux? Teresa sorriu, como que procurando uma resposta. Monsenhor Reveroni fez-lhe novamente a mesma pergunta. Teresa disse, então: irei ver minhas irmãs no Carmelo. Ele retomou: faremos o que pudermos, não é? Ah, sim, disse Teresa. Replicou Monsenhor Reveroni: prometo-vos fazer tudo o que puder. Teresa respondeu-lhe então esta palavra que lhe saía do coração: oh, obrigado. Eis toda a cena. Eu vou-lhe escrever imediatamente, tal qual se passou. De volta a Lisieux, Teresa esperava ansiosamente a autorização do bispo. Seguindo o conselho de Paulina, escreveu no dia 16 de dezembro a Dom Hugonin, relembrando-lhe assim como a Monsenhor Reveroni, apoiando-se em sua promessa de ajudá-la. Nosso bom pai sustentava-a com toda a sua afeição. Ia com ela ao correio ver se chegara alguma resposta. Para distraí-la, propôs-lhe uma nova viagem a Jerusalém, mas esta peregrinação retardaria sua entrada, e ela não queria senão o Carmelo. Foi no dia 1º de janeiro de 1888 que Madre Maria de Gonzaga comunicou-lhe a licença do senhor bispo, mas também que, como sugerira a irmã Inês de Jesus, sua entrada seria adiada para depois da Páscoa, devido à Quaresma e, sem dúvida, por causa do reverendo padre de la Trouette. Durante essas semanas de espera, meu pai mostrou-se de uma extrema delicadeza para com Teresa. Não sabia o que fazer para agradar-lhe. Ela narrou com emoção a noite de despedida nos Buissonets, no domingo de Quasímodo, 8 de abril de 1888. Papai não dizia quase nada, mas seu olhar fixava-se em mim com amor. No dia seguinte, ela saiu pela primeira vez, de braço com seu rei querido.
Após a missa, ele a levou à porta da clausura e, chorando, ajoelhou-se para abençoá-la. Era um espetáculo que devia fazer sorrir os anjos, escreve Nossa Santa, o daquele ancião apresentando ao Senhor sua filha, ainda na primavera da vida. De volta à casa, foi de uma coragem admirável. Escrevi imediatamente ao Carmelo, e Irmã Maria do Sagrado Coração respondeu logo por esta carta. Meu incomparável Pai, o que Celina nos conta é digno de ti. Ah, que Pai nós temos! Também não me admiro de que nosso Senhor peça todas as filhas a esse Pai incomparável. Ele é por demais caro a seu coração para que não seja alvo, ele e os seus, de um amor tão particular. Como nossa boa mãe deve sorrir-te lá do alto e se alegrar, vendo que diriges tão bem sua barca querida para o céu. Oh, o melhor dos pais! Quão responsáveis seremos se não nos tornarmos santas e não seguirmos as pegadas de tua generosidade. Ah, Jesus há de retribuir-te ao cêntuplo, o lírio apenas entreaberto, o lírio cheio de frescor e de pureza que lhe ofereces hoje. De fato, o sacrifício era rude para nosso pai bem-amado. Um de seus amigos dizia-lhe: Abraão não vos superou. Teríeis feito como ele, se Deus vos tivesse pedido que sacrificasseis vossa rainhazinha. Ele retomou logo: Sim, mas confesso que teria levantado bem lentamente a espada, esperando o anjo e o cordeiro. O senhor Guerin, nosso tio e tutor, manifestou sua entusiasta admiração pelo heróico patriarca, que todavia estava ainda no terceiro holocausto. No dia da entrada de Irmã Maria do Sagrado Coração para o Carmelo, 15 de outubro de 1886, ele escrevia esta: Certo dia, Deus mostrou-me uma velha árvore com 5 belos frutos, esperando a maturação, e ordenou-me que a transplantasse para meu jardim. Obedeci. Os frutos foram amadurecendo sucessivamente. O menino Jesus, como outrora na fuga para o Egito, passou 3 vezes e fez um sinal. A velha árvore curvou-se amorosamente, e cada vez deixou cair um dos frutos maduros na mão do menino Deus. Que admirável espetáculo deste novo Abraão! Que simplicidade, que fé! Somos pigmeus ao lado deste homem. Todas as ofertas de papai iam fazendo-se aos poucos, e nosso Senhor permitiu que nenhuma escapasse a seu mérito. Estando eu bem decidida a deixá-lo crer que ficaria sempre ao lado dele, um acontecimento imprevisto levou-me a anunciar-lhe minha vocação para o Carmelo. No dia 15 de junho, recebi graças de luz e de força, que me fizeram apreciá-la ainda mais, sem, todavia, incitarem-me a revelá-la a papai. No dia seguinte, 16, levei-lhe ao Belvedere uma tela da Virgem das Dores e de Santa Madalena, que acabara de pintar. Ele ficou tão contente que me propôs imediatamente fazer um curso de pintura numa academia de Paris. Achei que devia recusar, alegando como razão meus projetos de ser carmelita. Assim, desvendei-lhe meu segredo. 6 anos mais tarde, no sermão da cerimônia de minha tomada de hábito, o orador, padre reverendo Dusselier, relembrou-me com emoção esse episódio. Sabíeis, sem a menor dúvida, que o Pai venerado a quem íeis fazer vossas piedosas confidências era digno de recebê-las, pela singular elevação de seus sentimentos, pela força e vigor de sua fé. Como efeito, apenas acabastes de lhe falar essa linguagem que de maneira alguma ele esperava, tomou-vos em seus braços e, apertando-vos contra seu coração, exclamou: Quem sou eu para que Deus me cumule de tanta honra? Sou verdadeiramente um pai por demais feliz. E convidou-vos a ir imediatamente prostrar-vos com ele diante do tabernáculo. Vamos juntos agradecer a nosso Senhor por todas as graças de escol
que Ele concedeu à nossa família. Que ação de graças! O coração sagrado de Jesus deve ter resultado de alegria. Os anjos do santuário ficaram extasiados de admiração à vista desse Pai, absolutamente esquecido de si mesmo, oferecendo, com uma perfeita generosidade, o que lhe restava de mais precioso no mundo. Desse Pai, cuja fé relembrava, por sua espontaneidade e fortaleza, a fé dos antigos patriarcas. Era assim que esta alma, esclarecida, compreendia a grande questão da vocação. Essa exaltação dos méritos de nosso Pai não traía a verdade, pois na mesma tarde de minha confidência, ele participava sua felicidade ao Carmelo no bilhete seguinte: Quero dizer-vos, minhas queridas filhas, que sinto necessidade de agradecer e vos fazer agradecer a Deus, pois vejo que nossa família, embora muito humilde, tem a honra de ser contada no número das privilegiadas de nosso adorável Criador. A esses acentos paternais é preciso unir os que jorravam do coração de nossa mãe e aos quais se poderiam aplicar os mesmos louvores. Eis porque evoco aqui o elogio que Teresa fez de nossos pais. Nosso Senhor deu-me um pai e uma mãe mais dignos do céu do que da terra. Palavra confirmada pelo reverendo Padre Pichon, que, vendo-nos todas de Deus, repetia-nos insistentemente: Minhas filhas, tudo o que sois, deveis a vossos pais. No entanto, desejaram mais ainda do que filhas religiosas. Eis porque Teresa escreve: Contaram-me que antes de meu nascimento, meus pais esperavam que seu desejo, de ter um filho missionário, iria enfim realizar-se. Se tivessem podido rasgar o véu do futuro, teriam visto que era com efeito por mim que esse desejo seria satisfeito. Alusão ao missionário que lhe fora dado, então, por irmão espiritual. Nós, porém, devemos interpretar essa palavra num outro sentido muito mais amplo. Ela tinha razão quando dizia a papai o que ele mesmo gostava de repetir: Nosso Senhor não se deixa vencer em generosidade. Em Teresa, patrona das missões, nossos pais tiveram um missionário, e se não deram à igreja o grande santo que desejaram, deram-lhe, segundo o testemunho de São Pio X, a maior santa dos tempos modernos. Seus sonhos foram realmente ultrapassados.